pessoal, sejam novamente bem-vindos ao canal. E nessa videoaula nós iremos trabalhar um pouquinho conceitos relacionados ao nosso sistema de defesa, o sistema imunológico também, conhecido como sistema imunitário. Então vamos lá, embarcar em mais essa viagem, conhecer mais um pouquinho acerca do funcionamento do nosso corpo. Bom, o sistema imunológico, ele é o sistema adaptado para nos proteger contra agentes infecciosos, contra micro-organismos invasores ou substâncias químicas que possam provocar reações negativas ao nosso organismo. Quanto ao sistema imunológico, nós temos dois tipos de imunidade: a imunidade natural e a imunidade adquirida. Trabalhando primeiro a imunidade natural. A imunidade natural, ela corresponde à nossa primeira linha de defesa e ela se refere à imunidade com a qual já nascemos, podendo, portanto, ser também chamada de imunidade inata. E essa imunidade natural, ela é conferida, não é isso? Através de algumas defesas de barreira que o nosso organismo apresenta, como as defesas mecânicas, químicas e microbiológicas. A defesa mecânica é realizada pela nossa pele e pelas mucosas, como a mucosa bucal, a mucosa nasal. A pele, ela atua como uma barreira protetora, evitando assim a entrada de micro-organismos patogênicos. Já as mucosas, elas produzem um muco, uma secreção que dificulta a locomoção desses micro-organismos, de certa forma também ajudando a evitar que esses micro-organismos invadam o nosso corpo. As defesas de barreira química correspondem a algumas substâncias que o nosso organismo produz, como substâncias ácidas, como no caso do suco gástrico, que é ligeiramente ácido. Essa acidez atua não só para facilitar a digestão dos alimentos, mas também para proteger contra micro-organismos que queiram se instalar no estômago. Que mais? Secreções como, por exemplo, a saliva, as lágrimas, também apresentam substâncias antimicrobianas. E a microbiológica, nós sabemos que no nosso corpo existem milhares de bactérias, habitando a nossa pele, a mucosa bucal. Existem bactérias que compõem aquilo que nós chamamos de flora intestinal, está presente lá no nosso intestino. E essas bactérias da flora intestinal, elas são chamadas de bactérias do bem. Por quê? Elas vivem ali no nosso intestino, facilitando a digestão dos nossos alimentos, produzindo vitaminas importantes para nós e também ajuda a combater micro-organismos patogênicos que queiram se instalar ali no nosso intestino. Então, essas bactérias que habitam no nosso organismo, elas inibem ou dificultam a proliferação de micro-organismos patogênicos. Então, a imunidade natural, também chamada de imunidade inata, corresponde à nossa primeira linha de defesa e se refere à imunidade com a qual nós já nascemos. E são também chamadas de defesas de barreira, como a defesa mecânica exercida pela pele e pelas mucosas, a defesa química exercida por algumas substâncias produzidas pelo nosso corpo, como o suco gástrico produzido pelo estômago, as lágrimas, que contêm substâncias antimicrobianas, e a microbiológica, que é exercida pelas bactérias que habitam o nosso organismo. E essas bactérias, que naturalmente não nos fazem mal, muito pelo contrário, elas contribuem com algumas funções orgânicas que o nosso corpo realiza, e elas competem com micro-organismos patogênicos que queiram se instalar no nosso corpo e geralmente elas saem vencendo. Continuando. Bom, quando as defesas de barreira falham, as barreiras mecânicas exercidas pela pele e pela mucosa, as substâncias químicas, a microbiológica, então, quando essas defesas de barreira falham, entra em ação a nossa segunda linha de defesa, que são as defesas internas. Essas defesas, elas são caracterizadas por respostas rápidas do nosso organismo, e é nessa etapa que pode ocorrer sintomas como a inflamação, a elevação da temperatura, a chamada febre, e a consequente atuação de células sanguíneas especializadas. Então, sintomas aí como a inflamação, a elevação da temperatura, ou seja, a febre, e o aumento na circulação sanguínea de certos grupos
grupos de células são indicativos que as nossas defesas internas, que fazem parte aí da nossa segunda linha de defesa, estão entrando em ação. As defesas de barreira, que é a nossa defesa, a nossa imunidade inata adquirida falhou, os micro-organismos conseguiram se instalar no nosso corpo, então, a partir de agora, entra a segunda linha de defesa, que são as nossas defesas internas. Bom, a inflamação é um dos sintomas que indicam que há invasão de micro-organismos, né? Geralmente, quando a gente tem uma região que está inflamada, aumenta a temperatura naquele local da inflamação, né? Isso fica avermelhado ou ruborizado, como a gente fala, ocorre o inchaço, a dor, a perda da função daquela região. Então, quem já teve inflamação sabe muito bem do que eu estou falando. A inflamação, ela se dá pela liberação de uma substância chamada de histamina. Daqui a pouco a gente vai ver os grupos celulares, né, as células presentes no nosso sangue que liberam histamina. A histamina, ela é uma substância vasodilatadora, ou seja, ela dilata os vasos sanguíneos, aumentando o fluxo de sangue na região, provocando a inflamação. E por que precisa aumentar o fluxo de sangue? Porque é o sangue que vai transportar as células sanguíneas, chamadas de glóbulos brancos ou leucócitos, que vão atuar aí na defesa contra os micro-organismos que queiram causar problemas. Aliás, que já estão causando problema, uma vez que a inflamação já está instalada. Depois da inflamação, nós temos a febre, um outro indicativo de que o nosso corpo está sendo invadido por patógenos, né, por micro-organismos causadores de doença. A febre, ela corresponde à elevação da temperatura acima do considerado normal. Geralmente, ela representa uma reação do nosso sistema imunitário, ou seja, do nosso sistema imunológico, em combate a alguma agressão, seja por contato com o agente invasor, seja por toxinas liberadas pelos patógenos. Esse estado febril afeta os antígenos. Os antígenos, a palavra antígeno é um termo técnico usado para se referir a todos os agentes invasores ou micro-organismos invasores que adentram o nosso corpo. Então, a elevação da temperatura, a temperatura corporal normal da nossa espécie humana é em torno de 36 graus Celsius. Acima disso, a gente já está no estado febril. A febre é uma alternativa do corpo para tentar destruir os antígenos, os agentes invasores. A elevação da temperatura tem esse propósito. Só que, é claro, se a febre se eleva demais, também ela vai ocasionar danos ao nosso organismo. Aí se faz necessário o controle dessa febre com o uso de algumas medidas ou até mesmo de medicamentos chamados de antitérmicos, né, que ajudam a reduzir um pouco a temperatura corporal. Mas a febre já é indicativo que o nosso organismo está reagindo contra os antígenos, ou seja, contra os micro-organismos invasores. E aí depois nós temos os glóbulos brancos. O que seriam os glóbulos brancos? Também chamados de leucócitos. Os glóbulos brancos são células que estão presentes no nosso sangue. O sangue humano ele é formado por 3 tipos de células principais. Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, as plaquetas, que atuam na coagulação do sangue, e as hemácias, que também são chamados de glóbulos vermelhos. O que interessa, as células sanguíneas que interessam para o sistema imunitário, o sistema imunológico, são os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Os glóbulos brancos, eles podem atuar na defesa do nosso organismo de 2 formas, através do processo da fagocitose ou através da produção de anticorpos. O que seria a fagocitose? A palavra fagocitose no grego significa comer células. Isso mesmo, literalmente comer células. O que acontece? O glóbulo branco está passeando ali de boa no nosso sangue e de repente ele encontra um micro-organismo invasor. O que ele faz? Ele vai englobando essa célula inimiga, esse micro-organismo invasor, e com a ajuda de algumas organelas presentes no interior da célula, como o fagossomo e o lisossomo, ele lança enzimas, substâncias digestivas sobre esse micro-organismo e digere totalmente. Ele digeriu e destruiu o micro-organismo e só lança os resíduos, né, os restos que sobraram. Então, literalmente, na fagocitose, os glóbulos brancos eles vão engolir o
o micro-organismo e digeri-lo, ou seja, devorá-lo para eliminar esse perigo do nosso organismo, tá bom? Já existem glóbulos brancos que são especializados na produção de substâncias químicas chamados de anticorpos. Perdão. Os anticorpos, eles são substâncias químicas que atuam sobre o antígeno, ou seja, eles identificam o antígeno, se ligam a ele de modo bem específico e neutralizam esse antígeno até destruí-lo totalmente. Lembrando que antígeno é o nome técnico dado aos micro-organismos invasores, né? Ou substâncias químicas que queiram provocar algum dano no nosso corpo. Então, os anticorpos, eles se ligam ao antígeno, como se fosse um sistema chave-fechadura, né? Encaixa direitinho, e a partir daí ele neutraliza esse micro-organismo invasor e o destrói, elimina do nosso organismo, tá? Então, essa é a ação através da produção de anticorpos. Lembrando que os anticorpos não são células, são substâncias químicas liberadas por alguns glóbulos brancos e que têm como função neutralizar os agentes invasores. Continuando, principais tipos de leucócitos e suas funções. Então, os leucócitos, eles não são todos iguais. No geral, todos os leucócitos participam da defesa do nosso organismo. Isso é fato, né? Mas cada um trabalha de uma forma diferenciada. O primeiro tipo que a gente tem aqui é o neutrófilo. Aqui está a foto dele, né? Visualizada ao microscópio. Aqui a sua ilustração, seu desenho. Os neutrófilos, eles participam da defesa contra infecções bacterianas, atuando principalmente em processos inflamatórios. Então, a inflamação, como a gente viu lá no início, num dos primeiros slides, os principais leucócitos que atuam aí são os neutrófilos. E os neutrófilos, eles fagocitam bactérias, tá? Eles engolem as bactérias, digerem e eliminam do nosso organismo. Os eosinófilos, né, que nome estranho, participam da defesa contra parasitas como as verminoses, atuando quando desregulado em alergias. Então ele atua também em alguns processos alérgicos. Os basófilos, eles atuam principalmente na inflamação, liberando substâncias químicas chamadas de histaminas, que são substâncias vasodilatadoras, ou seja, que aumenta o fluxo de sangue na região da inflamação para que esse sangue transporte os leucócitos necessários ali para combater o micro-organismo que está causando a inflamação. Aí nós temos os linfócitos. Os linfócitos, no geral, são as células produtoras de anticorpos, aquelas substâncias químicas que se encaixam ao antígeno, né, ao agente invasor, e o destrói. Existem duas categorias principais de linfócitos, linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B, eles produzem anticorpos. Tá? Eles são responsáveis pela produção direta de anticorpos. Já os linfócitos T, eles coordenam toda a resposta imunológica, além de serem capazes de destruir células infectadas e ativar os linfócitos B. Então, os linfócitos T ativam os linfócitos B para que esses passem a produzir anticorpos específicos contra o micro-organismo invasor. No geral, a gente diz que a função dos linfócitos é participar na produção de substâncias químicas chamadas de anticorpos. E por último, nós temos os macrófagos. Os macrófagos, eles fagocitam, ou seja, ingerem, assim como os neutrófilos, né, eles fagocitam, ingerem micro-organismos para destruí-los. Quando imaturos, são denominados monócitos e ficam no sangue. Quando maduros, se transformam em macrófagos e vão atuar em todos os nossos tecidos. Bom? Depois que nós vimos, né, um pouquinho acerca dos leucócitos, o modo como eles atuam, agora a gente vai entender um pouquinho mais a imunidade adquirida. Então, a imunidade adquirida, né, eu adquiro quando eu entro em contato com o antígeno, não é isso? No meio ambiente, de alguma forma. E ela envolve células de memória, linfócitos de memória e especificidade. Ou seja, ela é específica para cada tipo de patógeno, de micro-organismo patogênico. E ela envolve a participação dos anticorpos. Os anticorpos, eles são específicos, ou seja,
o anticorpo que meu organismo usa para destruir o vírus da gripe não é o mesmo que ele vai usar para destruir, por exemplo, o vírus da catapora. Então, para cada patógeno, há um anticorpo específico envolvido. Então, a invasão provocada por antígeno gera a produção de anticorpos. Alguns linfócitos produtores desses anticorpos permanecem no sangue, mantendo o organismo imunizado, ou seja, protegido contra a doença. Quem não lembra da catapora, né? O pessoal sempre diz que catapora a gente só pega uma vez. Por quê? Porque a catapora gera essa resposta imunológica. À medida que você vai manifestando os sintomas da doença, a inflamação, a febre, a coceira no corpo, aquelas bolhas irritantes, o teu sistema imunológico está trabalhando, produzindo anticorpos para neutralizar o vírus da catapora e eliminar a doença do seu organismo. E ao passo que os sintomas da doença vão sendo amenizados, não é isso? Os anticorpos conseguiram vencer a guerra e parte dos linfócitos que produziram esses anticorpos ficam que arquivados, meio que arquivados, entre aspas, né, no nosso sangue. São chamados linfócitos de memória. Se por acaso futuramente você entrar em contato com o vírus vivo causador da catapora novamente, você nem manifesta os sintomas, porque os linfócitos rapidamente vão liberar os anticorpos e destruir o vírus antes que ele provoque novamente a doença. Então, essa é a nossa imunidade adquirida, que envolve especificidade e ação de substâncias químicas chamadas de anticorpos. Com relação à imunidade adquirida, nós temos duas formas, a imunização passiva e a imunização ativa. Começando pela imunização passiva. A imunização passiva é aquela na qual o organismo, por conta própria, não produz anticorpos. Ele vai depender de anticorpos fabricados em outros organismos. Aí nós temos a imunização passiva natural, que é aquela quando ocorre a passagem direta de anticorpos de um organismo para o outro. Um exemplo disso é o que ocorre entre a mãe e o bebê durante a gestação e durante a amamentação. Né? Quando a mãe está amamentando a criança, daí a importância do leite materno, que além de nutrir a criança, também, através do leite materno, a mãe transfere anticorpos para o organismo da criança, uma vez que seu sistema imunológico ainda está em formação. Então, essa é a imunização passiva natural. A criança não produziu os anticorpos, ela aproveitou-se dos anticorpos que estão sendo produzidos pelo organismo da mãe. E a imunização passiva artificial é aquela que ocorre por meio da administração de anticorpos via aplicação de soros, chamados de soros terapêuticos, como o soro antiofídico, que combate veneno de cobra, o soro antiescorpiônico, que combate veneno de escorpião, o soro antitetânico, que combate a toxina produzida pela bactéria causadora do tétano. O que contém o soro? O soro ele contém anticorpos prontos para destruir o veneno ou o micro-organismo causador da doença, a toxina produzida por ele. Um exemplo é a produção do soro antiofídico, por exemplo, para combater veneno de cobra. Eles capturam a cobra, a qual eles querem produzir o soro antiofídico, injetam num animal cobaia, como o cavalo, como a gente observa. Claro, tudo isso é feito com muito cuidado, né, com a assistência de um veterinário, né, analisar as condições físicas do animal, para ver se ele tem condições de aceitar, e são pequenas dosagens do veneno, né, periodicamente. E aí, com o passar do tempo, não é isso? O sangue do cavalo vai reagir contra o veneno e vai produzir anticorpos específicos para destruir o veneno. Passado alguns dias, o técnico vai lá, recolhe amostras do sangue do cavalo, analisa ao microscópio, né, ou através de outras técnicas. Se ele detectou ali a presença de anticorpos contra o veneno, ele retira uma certa quantidade do sangue do animal, extrai a parte líquida, né, que é o soro ou plasma sanguíneo, como nós falamos, e as células, a parte que sobra, ele devolve para o organismo do cavalo para que o cavalo se recupere o mais rápido possível. E o plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue do animal, vai ser utilizado para a produção do soro antiofídico, que vai ser comercializado em várias cidades, né, em vários municípios. Então, a imunização passiva artificial, ela se dá pelo uso dos soros terapêuticos e ela não confere imunidade constante. A função do soro é curar.
Ele tem como função curar, não prevenir, tá bom? Aí nós temos a imunização ativa, que é aquela que ocorre com a produção de anticorpos. O nosso próprio organismo produz anticorpos. Nós temos a imunização ativa natural, que tem início quando a pessoa entra em contato com o agente infeccioso e seu sistema imunitário é ativado para a produção de anticorpos específicos, como aconteceu no caso da catapora, que eu já falei para vocês, né? Naturalmente você entrou em contato com o vírus causador da catapora e desenvolveu imunidade contra ele. E temos a imunização ativa artificial, que é aquela que ocorre mediante o uso de vacinas, que estimulam a produção de anticorpos específicos. Tá bom? A vacina, ela é feita pelo próprio micro-organismo causador da doença. Então, na composição da vacina, eu tenho o próprio micro-organismo que causa a doença. Só que esse micro-organismo, ele está enfraquecido ou inativo. Dentro do nosso corpo, ele não vai se reproduzir para gerar a doença. O que ele vai fazer? Ele vai estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos específicos contra aquela doença, garantindo uma imunidade contra a doença em questão, tá bom? Se eu tomo, por exemplo, a vacina para me proteger da catapora, essa vacina contém o próprio vírus da catapora, só que esse vírus está inativo. Ele não vai se reproduzir no meu organismo, mas ele vai estimular o meu corpo a fabricar anticorpos para combatê-lo e, de certa forma, estimular as células de memória que vão me proteger, que vão desenvolver a imunidade contra essa doença. Aqui só um esquema rapidão sobre a produção da vacina da febre amarela, só um exemplo para vocês. Na produção da vacina da febre amarela é usado ovos de galinha, viu, gente? O que eles fazem? Ó, a vacina ela é constituída por suspensão de vírus vivo enfraquecido, né? O vírus vivo enfraquecido. E esse vírus, ele vai ser inoculado no ovo de galinha, tá? Dentro, como a gente observa aqui, ó. E lá dentro, né, ele vai se desenvolver. Tá? Esses ovos de galinha foram fecundados, ele não tem germes, ele foi esterilizado direitinho e o vírus que foi modificado vai se instalar ali dentro do ovo e vai começar a se replicar. Após o período de incubação, os embriões contendo vírus multiplicados são triturados, né? Ele vai triturar o embrião aí dentro do ovo e produzir uma suspensão viral que é congelada a 70 graus negativos para preservar as suas propriedades. Após testes de qualidade, né? Essa suspensão vai receber estabilizadores e são submetidas a novos testes para serem liberadas aí para os postos de saúde, as UPAs, né? Os hospitais, onde eles vão administrar essa vacina nas pessoas. E quando a pessoa toma a vacina, né, o organismo dela vai identificar esse micro-organismo que foi alterado e vai produzir anticorpos contra ele e esses anticorpos irão ficar arquivados no nosso organismo e participar da nossa imunidade, ou seja, da nossa proteção contra essa doença, ou seja, contra a febre amarela. Por isso, quando a pessoa vai tomar a vacina para a febre amarela, o técnico, o enfermeiro pergunta se ele tem se a pessoa tem algum tipo de alergia ao ovo, porque aí vai ser complicado tomar a vacina, uma vez que a matéria-prima da vacina da febre amarela é produzida com a utilização de ovos de galinha. E, para encerrar, né, reforçando bem as diferenças entre a imunidade inata e a imunidade adquirida, a imunidade inata é aquela que está presente conosco desde o nascimento, e o objetivo dela é bloquear a entrada de micro-organismos e eliminar os que têm sucesso entrando em tecidos. Ela é conferida pela pele e pelas mucosas, por substâncias químicas que o nosso organismo produz, como a saliva e o suco gástrico, né? É microbiológica, feita com a ajuda de micro-organismos que habitam o nosso organismo, como os micro-organismos que habitam a nossa flora intestinal. Ela é inespecífica, ou seja, não precisa de um tipo específico de micro-organismo, né? Ela age com todos eles da mesma forma. A imunidade adquirida é aquela defesa estimulada por micro-organismos que invadem os nossos tecidos, né? Quando a primeira linha de defesa falhou, quando a imunidade inata falha, entra a nossa segunda linha de defesa, que é a imunidade adquirida, né? Aí os leucócitos serão ativados, estimulados, não é isso? E vão produzir anticorpos, né? Principalmente a maioria deles, como os linfócitos, por exemplo, e vai gerar uma resposta imunológica, né? Induzindo também a produção de uma memória imunológica que nos tornará
protegido contra aquela doença. E para encerrar, frisando bem a questão da saúde do nosso sistema imunológico, o nosso sistema imunológico ele também precisa da nossa ajuda para funcionar da maneira correta, né? Nós precisamos procurar ter um sono regular. O descanso do corpo e da mente tem um papel fundamental na produção de hormônios que influenciam na imunidade do organismo. Hidratar-se bem durante o dia, principalmente durante o verão. Não faça dietas restritivas, aquelas dietas malucas, né, que algumas pessoas fazem, vai eliminando tudo do cardápio. Então, dietas restritivas, elas podem reduzir a imunidade e favorecer a proliferação de doenças. Aumente o consumo de alimentos com alto valor nutricional, ricos em vitaminas, minerais, antioxidantes. Insira na sua dieta alimentos, temperos e ervas que possuem poderes anti-inflamatórios e antimicrobianos naturais, como é o caso do alho, do limão, gengibre, canela, inhame, hortelã. Diminua ou, se possível, suspenda o consumo de álcool e cigarro. O álcool e o cigarro também diminuem aí a imunidade do nosso organismo. Tente tomar ao menos 15 minutos de sol por dia, principalmente no início da manhã ou no finalzinho da tarde, porque existe uma substância na nossa pele que, em presença dos raios solares, se transforma em vitamina D, e a vitamina D é aliada no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Em épocas de pandemia, se faz necessário a gente tomar essas medidas aí para reforçar ainda mais o nosso sistema imunológico no combate às infecções. Então é isso, gente, que eu tinha para falar com vocês acerca do nosso sistema de defesa. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dê o seu like, compartilhe o nosso vídeo, faça comentários e sempre nos apoie aqui no nosso canal. Até a próxima!